Bem-vindos à aula número 14 do nosso curso de programação CNC. Hoje vamos estudar o ciclo automático de desbaste longitudinal. Vamos lá. Muito bem, gente. Nós tínhamos feito um programa simples, né? Essa peça aqui que vocês já conhecem, né? E a gente tinha feito uma execução simples, somente utilizando para os cortes e posicionamento G0 e G1. Nessa aula nós vamos conhecer, né, o ciclo automático de desbaste longitudinal, que é conhecido como G71, ok? Então é o nosso objetivo, tá? Então vamos ver lá. Aqui está a nossa peça, vocês já conhecem, né? Um diâmetro de 40, com 45 de comprimento aqui, um diâmetro de 45 com comprimento de 25, a nossa peça bruta de 50, tá certo? Aqui o nosso zero peça, que nós vamos, nesse caso, colocar como G54, para a gente ir variando, tá? A nossa peça, a peça passada nós fizemos em aço carbono, né? 1020. Aqui essa nós vamos fazer num ferro fundido, um GG40, ok? Então, é esse o nosso objetivo. Vamos lá. Muito bem, vamos utilizar o G71, não é? Então está aqui, primeira linha de programação, N10, G21, programação em milímetro, G40, nós vamos ver aí mais adiante, G54 é o nosso zero peça. Aqui eu podia ter colocado, né, normalmente entre parênteses, o G90, né, o sistema de coordenadas absolutas, e também entre parênteses o G95, o avanço em milímetro por volta, mas eu já omiti, né? Eu já falei a vocês na aula passada que isso é um default da máquina. Se você não colocar, a máquina já entende que você está trabalhando com G90 e G95. Muito bem, então vamos lá. N20, G280W0, afastei a torre para confirmar a minha ferramenta, né? Aqui, vem para a minha posição de segurança. N30T0101, estou chamando a ferramenta 1 com o corretor 1. Então a torre vai girar e vai colocar a ferramenta 1 na posição de usinagem, ok? Muito bem. N40, o limitador de rotação, G50S 2900 M3. Né? Aqui eu vou fazer uma interpretação melhor disso para vocês. Tem muitos alunos que têm dificuldade de conseguir, né, determinar um número bom para ser utilizado nesse limitador de rotação. Hoje eu vou dar uma dica para vocês de como vocês executarem, né, conseguirem esse número, tá? Muito bem. Então aqui só nós vamos aqui à frente, depois a gente volta para esse número aqui. Então N50, G96, S180. Ora, eu venho aqui, ó, na minha caixinha de ferramenta ou no manual do fabricante, eu falo com o fabricante, ou já tenho muita experiência, e aí eu vou escolher aqui qual é a condição de trabalho da minha ferramenta. Como nesse caso é um ferro fundido, tá certo? Essa minha ferramenta, uma rotação, uma velocidade de corte adequada, é essa aqui de 180 metros por minuto, ok? Então eu vou escolher 180 metros por minuto, é baseado na ferramenta que eu tenho, na ferramenta que eu comprei, ok? Muito bem, então como é que eu vou chegar a esse número aqui, tá? Eu vou chegar a esse número da seguinte forma, eu tenho essa fórmula de rotação, né, que vocês aprenderam em tecnologia da usinagem, né, que N, a rotação é 1000 vezes VC dividido por πd. Então eu vou aplicar aqui, né, vou chegar aqui, ó, botar aqui, ó, N é igual a 1000 vezes 180, que foi a velocidade de corte que eu escolhi, dividido por 3,14 vezes 20. O que é esse 20? Vamos ver o que é esse 20. Eu cheguei aqui, ó, e escolhi um ponto aqui, ó, um ponto aqui. Esse diâmetro aqui seria um diâmetro de 20, né, daqui para cá, né? E neste ponto aqui, esse ponto aqui é o quê? É a metade
ponto de usinagem que eu vou fazer aqui na face da ferramenta, né? Na face da peça. A face da peça tem 40. Então eu vou escolher a metade de 40 para a partir dali eu limitar a rotação da minha máquina, tá certo? Então eu escolhi esse ponto aqui, vou botar aqui, né? Diâmetro de 20, tá? E vou aplicar aqui na minha forma. Aqui, 1000 vezes 180 dividido por 3,14 vezes 20, ok? Muito bem, eu fiz essa conta para não perder tempo e o resultado foi esse aqui, ó, N igual a 2.866. Então eu pego agora, vou arredondar esse número, tá certo? Não precisa botar esse número quadrado, e eu arredondei 2.866 para 2.900 RPM. Então a máquina, quando chegar em 2.900, ela não aumenta a rotação, ela limita a rotação em 2.900 RPM. Vocês já viram, né? Se a gente tiver aqui, se a gente tender com a ferramenta aqui para o centro, nós tendemos com a rotação para infinito, tá? A nossa máquina só tem um máximo, a rotação máxima dela é de 6.000 RPMs, né? Então mesmo que você bote a máquina não vai colocar, né? Ela não permite. Mas aí você sabe então que o máximo aqui do G50 será 6.000. E o ideal é que você trabalhe com um pouco menos, né? Você pode utilizar esse critério que eu apresentei para vocês de utilizar a metade do diâmetro da face acabada, tá certo? Como um ponto de referência para você calcular a rotação e colocar como rotação limite, né? Essa rotação para que a máquina não ultrapasse essa rotação que você especificou, ok? Muito bem, vamos lá, né? Então, G50S 2900, M3. Liguei o fluido de corte. G96S 180, M8. Aqui eu inverti, né? Vou inverter aqui, né? M8 e M3. Liguei o fluido de corte, liguei a rotação. Quero fazer um alerta para vocês, o seguinte: esta máquina que nós vamos trabalhar, tá certo? Nós vamos fazer as peças, né? Vamos fazer toda a parte prática, né? A programação dessa máquina não admite duas funções miscelâneas na mesma linha de programação. Então, por exemplo, eu não deveria fazer isso aqui, ó, M3, vou apagar isso aqui, M8, vou colocar aqui, ó, M8. A nossa máquina não admite essa programação. Você tem em cada linha colocar uma função miscelânea, tá certo? Então isso aqui, né? Isso aqui estaria errado, né? Ela não aceita essa programação. Se você botar, ela vai dar erro e não vai fazer, né? Então você vai botar em cada linha uma função miscelânea. M8. Liguei o fluido de corte. M3, liguei a rotação da máquina em sentido anti-horário, certo? Muito bem, vamos lá. Aí agora, qual é o passo seguinte? Eu estou com minha ferramenta aqui, ó, e vou querer trazer a ferramenta para junto da peça, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui é a nossa peça, né? Pronto, então, ó, vou querer sair aqui em alta velocidade desse ponto até chegar nesse ponto aqui. Este ponto aqui a gente já viu que é um ponto que deve ser um pouco maior do que o diâmetro da peça e à direita do zero peça, né? Eu gosto de 5 milímetros, né? Sugiro a vocês que usem 5 milímetros. 5 milímetros é uma distância de segurança muito boa e além disso ela depois vai facilitar você descer a ferramenta para começar a fazer os cortes aqui na peça, tá? Então a minha sugestão é de 5 milímetros ou alguma coisa perto disso, ok? Não é obrigatório 5, mas utilizem perto disso, 4, 6, por aí, tá? Muito bem, então tá aqui, né? Vamos ver aqui a nossa nova linha, né? N60
G0 interpolação linear com alta velocidade, x51, eu botei de propósito, na passada a gente botou 52, né? Tem um pouquinho mais perto. Z5. Então estou à direita da peça, ok? Muito bem. Aí agora vamos começar o objetivo do nosso estudo, né? O G71 é feito em 2 blocos de programação. Hoje eu vou apresentar, né? Nesta aula eu vou apresentar o primeiro bloco. Na próxima aula eu vou apresentar o segundo bloco, ok? Muito bem. Primeiro bloco, N70, G71, né? É a nossa programação que nós queremos, né? O ciclo automático de desbaste longitudinal. O 2R3. O 2 significa quanto eu quero avançar com a ferramenta. Então eu vou avançar 2, vou cortar, e R3 significa quanto eu vou recuar quando eu chegar do outro lado para voltar e fazer de novo. Os 2 que eu já tinha cortado, mais 2, corto, volto, venho para cá, aí venho de novo, mais 2, avanço mais 2, volto e fico fazendo esse movimento, tá certo? Até terminar o corte, tá? Muito bem. Então esse aqui é o primeiro bloco, tá? Então, para a gente entender aqui, o U é o valor da profundidade de corte, né? O R é o valor do recuo. Eu avanço a ferramenta, corto, recuo para voltar, para ir para o começo, para avançar mais e cortar mais, ok? O e R, o valor deles é no raio, tá certo? Então, quando você botar aqui, ó, 2 milímetros no raio, você vai cortar 4, tá certo? Porque é um sólido de revolução, ele corta de um lado e depois corta do outro, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, eu fiz aqui uma tabelinha para a gente fazer uma análise, né? Suponha que eu esteja aqui com a minha ferramenta na posição de diâmetro 51, como eu mandei fazer ali, né? Se eu atribuir o 2R3, o que vai acontecer? No raio, eu dou uma profundidade de 2. No diâmetro, eu dou uma profundidade de 4. Tá? Então, eu estava em 51, eu vou vir para 51 menos 4. Vou vir para 47. Ok? Muito bem. Então, vou fazer esse corte. Aí, vou fazer, né? Vamos colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui em 47, vai dar um corte mais ou menos aqui, né? Para ter uma noção, né? Pronto, minha ferramenta estava aqui, ela veio para cá, começou a cortar aqui, quando terminou aqui, então ela aqui, ó, sai 3. Ela entrou 2 e saiu 3. Aí ela vai voltar para cá, ó, vai voltar para esse ponto, vai acrescentar mais 2 aqui, né? Ou seja, você aqui cortou 2 e 4, depois mais 2 e 4. Então você estava em 47, você agora aqui vai vir para 43, né? Então vamos ver aqui, ó, 43 seria mais ou menos aqui, ó. Pronto, aqui. Muito bem. Então você olha assim e diz, opa, vim aqui, mas se ela chegar aqui, ela não vai cortar isso aqui? Não, né? Ela vai reconhecer esse perfil, que é o nosso segundo bloco, que a gente vai mostrar a vocês como é que a máquina reconhece o perfil da peça, ok? Então ela vai reconhecer isso aqui e ela não vai cortar essa parte aqui. Ela vai parar aqui, ó, e vai fazer um movimento assim, ó. Aqui ela vai deixar um sobremetal, que a gente vai ver também no nosso segundo bloco, tá? Ela vai deixar um sobremetal para o acabamento, tá? E aí de novo, ó, ela vai sair aqui os 3, vai voltar, vai incrementar mais 2 aqui, aí de novo, ó, vai vir aqui, ó, cortar, tal, cortar, chegou aqui, aí ela sai 3 de novo aqui, volta para o começo, incrementa 2 e assim por diante, tá certo? Até ela chegar a um ponto aqui, tá? Onde ela vai reconhecer e deixar um sobremetal segundo Z e um sobremetal segundo X para você fazer o acabamento da peça, ok? Então aqui eu coloquei, né? Você vai, aqui eu fiz, é muito difícil fazer exatamente igual ao que está calculado aqui, mas se disso aqui, ó, você sair de 51
Aí o primeiro corte vem para 47, depois para 43, depois para 39, 35, 31, 27, 23, aí você diz 23. Se eu der mais um corte aqui, eu viria para 19, né? Mas aí, aqui, ó, a peça tem 20. Então, no segundo bloco, a gente vai ver como é que o computador reconhece essa posição de 20 e aí, embora para completar o corte fosse de 19, mas ele não vai dar um corte de 19. Ele vai dar um corte menor para que você preserve e tenha aqui um sobremetal para o acabamento, tá certo? Então, você não precisa se preocupar com esse posicionamento, porque aí a máquina faz automaticamente para você esse posicionamento para respeitar o tamanho da peça, ok? Muito bem. Então, é dessa forma que a máquina trabalha em ciclos, né? E desta forma, nós vamos fazer isso aqui, né, na nossa peça, né? Ok? A nossa peça. Então, na nossa peça, ó, a minha ferramenta vem para cá, ela vem, vai, cortou dois, até aqui, saiu, voltou, cortou mais dois, entrou, saiu, voltou, cortou mais, desceu mais dois, cortou, saiu, voltou para cá e assim por diante até chegar aqui e deixar somente um sobremetal aqui, ok? É assim que funciona o nosso G71, tá? Muito bem. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui, né? Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula, né?